Fala aí galera, boa tarde, tudo bem? Aqui é o professor Tiago de novo com mais uma aula de álgebra e hoje a gente vai falar sobre sistemas de equações. Então, o que são sistemas de equações? Isso é o que a gente vai ver daqui a pouco. Mas antes de falar sobre sistemas de equações, eu queria pedir para vocês um favor. Se vocês estiverem com alguma dúvida, se tiver alguma coisa muito confusa para vocês e vocês não estiverem entendendo o que está acontecendo, por favor, falem comigo, deixem um comentário aqui embaixo, eu vou responder assim que possível. E não se sintam com vergonha de mandar um e-mail ou de fazer qualquer coisa que vocês precisem para entrar em contato comigo, porque eu vou responder e é isso. Então vamos fazer uma introdução usando um exemplo prático. A questão que eu coloquei para vocês aqui é o seguinte: se o Flamengo terminou o Brasileirão com 90 pontos em 38 rodadas, sendo 3 pontos atribuídos por vitória, 1 ponto por empate e nenhum ponto por derrota, quantos jogos o time venceu, sabendo que ele perdeu apenas 4 vezes? Então essa pergunta ela é um pouco meio que de trás para frente, porque se a gente soubesse quantos jogos o time venceu, quantos jogos ele perdeu e quantos jogos ele empatou também, a gente saberia dizer quantos pontos ele obteve em 38 rodadas, certo? Só que, como essa pergunta foi feita de um jeito meio estranho, assim, primeiro ele falou os pontos, depois as rodadas, e depois ele quer saber quantos jogos o time venceu, e falou também quantas vezes o time perdeu, fica um pouco confuso, porque tem muitas informações nesse texto, e às vezes fica difícil organizar matematicamente o que está escrito em palavras, né? Então, por exemplo, ele falou que o Flamengo perdeu 4 vezes, né? Mas falta saber quantas vezes ele empatou e quantas vezes ele venceu. E com essas outras informações que estão no texto, né? Por exemplo, a gente tem aqui a informação de que ele terminou com 90 pontos em 38 rodadas, certo? Isso é uma informação muito relevante que a gente vai usar. Só que como que a gente escreve isso matematicamente? Como que a gente escreve que 3 pontos são atribuídos por vitória e 1 por empate e 0 por derrota? Como é que a gente passa isso para a linguagem da matemática? Isso é o que a gente vai ver daqui a pouquinho usando sistemas. Além disso, a ferramenta dos sistemas vai ajudar a gente a juntar várias informações diferentes com mais de uma variável ou mais de uma incógnita e assim a gente consegue, quando a gente tiver essas informações organizadas, chegar a uma resposta final. Ok? Então, antes de resolver esse exemplo, vamos ver algumas ferramentas que os sistemas passam para a gente. Depois que a gente tiver essas ferramentas dominadas, a gente vai conseguir resolver essa questão mais facilmente. Então, vamos deixar ela pausada aqui e depois a gente retorna para ela. Então, a nossa definição de sistemas de equações lineares é a seguinte: um conjunto de duas ou mais equações lineares que usam as mesmas variáveis. Só que essa definição não ajuda a gente a resolver os problemas. Ela só está falando sobre quais tipos de problemas que a gente vai chamar de equações lineares. Então, primeiro de tudo, o que quer dizer uma coisa ser linear, né? Quando a gente está falando de linear, a gente está falando de equações do primeiro grau. Então, a gente está falando de coisas que são da forma ax mais b, onde x é a nossa variável, ok? Então, sempre que eu tenho a minha variável com expoente ou potência 1, isso quer dizer que a gente está falando de uma questão linear. A gente está falando de uma equação que é linear. Isso aqui não é uma equação ainda, porque eu não terminei e não coloquei, por exemplo, isso aqui igual a zero, certo? Só que como a gente está falando de um conjunto de equações que dividem as mesmas variáveis, a gente pode ter mais variáveis. Então, por exemplo, se eu tivesse uma outra equação que envolve y, eu poderia ter, por exemplo, aqui um c, que está parecendo um zero, um c, y mais dx igual a zero. E eu teria que ter uma equação no primeiro aqui também. Então, eu teria que colocar isso aqui, por exemplo, igual a zero. Isso aqui seria um exemplo de um sistema com duas variáveis, né, e um sistema de equações lineares. Lineares por quê? Porque a potência do x aqui, que é uma variável, é 1. A potência do y aqui, que é uma variável, também é 1. E a potência do x aqui, que também é uma variável, é 1 também. Agora, A, B, C e D são todos números reais que eu tenho que dar para vocês na questão. E aí, usando esses números reais, vocês resolvem essas equações daqui. E resolvendo essas equações, a gente consegue chegar numa resposta.
Agora, o que significa uma resposta dentro desse ponto de vista de equações lineares, né? O que é responder uma pergunta de sistema? É dar um valor de x e um valor de y, tal que essas duas equações sejam satisfeitas simultaneamente. Então, a ideia é achar um valor de x e um valor de y, tal que essas duas afirmações aqui sejam verdade, né? Então, se eu colocasse algum número aqui dentro desse x, que vai ser o mesmo número que vai aparecer aqui embaixo nesse x daqui, e algum número nesse y daqui, tal que essa soma daqui e essa daqui, as duas sejam zero, isso quer dizer que eu resolvi o meu sistema, porque eu encontrei os valores que satisfazem essas duas equações ao mesmo tempo, ok? Então, isso é resolver o sistema, é encontrar esses valores. Agora, como a gente vai fazer isso? Tem várias formas diferentes. Tem o método da substituição e tem o método da eliminação. Cada um desses métodos é tão bom quanto o outro, então você não precisa se preocupar. Se você souber resolver um, você pode usar ele sempre. Se você preferir um, se você gostar mais de um deles do que do outro, você pode usar ele sempre. Só que vão ter alguns casos em que um método é mais fácil do que o outro para ser usado naquele sistema. Só que você pode fazer, por exemplo, se você preferir o método da substituição, você achou mais fácil de entender ele, você pode usar ele sempre, não tem problema, ok? Então eu vou ensinar os dois métodos para vocês e vocês vão escolher qual que vocês preferem. Então vamos começar com esse exemplozinho que eu coloquei aqui para vocês, para entender o método da eliminação. Bom, o exemplo que eu coloquei é um sistema, e sempre que a gente tiver um sistema, a gente vai marcar ele com uma chavezinha daqui para indicar que essas duas equações têm que ser resolvidas em conjunto. Então essas duas equações estão linkadas, elas estão juntas uma com a outra. Então se eu encontrar uma solução para x, esse x vai valer nas duas equações, e da mesma forma para o y. Então aqui, se eu reparar, eu posso fazer o seguinte. Eu posso olhar que aqui eu tenho 2x menos 3y igual a 1. E eu tenho outra equação que me diz que x mais 3y igual a 5. Se eu tentasse, por exemplo, vamos fazer uma tentativa de resolver essa equação daqui, igual a gente faz normalmente, né? Igual a gente faz para equações do primeiro grau. O que eu poderia fazer? Eu poderia pensar que eu posso somar 3y dos dois lados, aí eu ficaria com 2x. Se eu somei 3y dos dois lados, esse y daqui sumiu, ou seja, eu passei o 3y para o outro lado somando, eu tenho 1 mais 3y, certo? E agora, para eliminar o x, eu divido por 2 dos dois lados. Então, eu vou ficar com x é igual a 1 mais 3y, todo mundo aqui desse lado, dividido por 2. Só que aqui eu ainda não encontrei o valor de x, porque eu tenho um y aqui ainda, e esse y está me atrapalhando a resolver essa equação. Então, se eu tentasse isolar o x aqui, ou se eu tentasse isolar o y, eu não ia conseguir, porque eles estão dependendo um do outro. Existe uma relação entre os dois. A relação é 2x igual a 1 mais 3y, ou 2x menos 3y igual a 1. Então, como eu não consigo resolver dessa forma, eu vou tentar pensar em outras coisas. Eu sei que se essas duas equações têm que ser verdade ao mesmo tempo, eu posso manipular essas duas equações da mesma forma. Então, uma coisa que eu posso fazer, por exemplo, é, essas duas equações aqui, as duas são verdades. Agora, se eu chegar nessa equação de baixo daqui e somar nela 2x menos 3y, e eu somar desse lado daqui 2x menos 3y, essa equação de baixo vai continuar sendo verdade. Para não ficar falando equação de cima e equação de baixo, a gente pode dar nomes para essa equação. E como matemática a gente gosta muito de números, a gente vai chamar essa primeira equação aqui de 1 e essa segunda equação aqui de 2. E a gente vai usar numerais romanos só para não se confundir. Então, o que eu estou falando? Eu estou falando que eu posso chegar nessa equação daqui, ó, e adicionar nela 2x menos 3y. Por que eu vou fazer isso? Porque se eu fizer isso, o menos 3y aqui vai cancelar com mais 3y aqui. Só que do lado direito, eu tenho aqui 1. Então, 1 é igual a 2x menos 3y. Então, do lado direito, ao invés de eu adicionar também 2x menos 3y, eu vou adicionar só 1. Então, dessa forma, olha o que eu vou fazer. Eu vou somar essas duas equações. Ó, somando essas duas equações, eu vou pensar em forma vertical. Ó, o x está alinhado com x, o y está alinhado com y,
e aqui as constantes estão alinhadas. Então, 2x mais x dá 3x. Menos 3y mais 3y dá 0. 1 mais 5, 6. Então, aqui, olha só, eu obtive uma equação que é 3x igual a 6. Essa é uma equação do primeiro grau que a gente consegue resolver. É só dividir dos dois lados por 3. E eu vou ter o x isolado. Eu vou ter 6 dividido por 3, que é a mesma coisa que 2. Certo? Então, eu achei aqui, somando essas duas equações, que x igual a 2. Certo? Então, x é igual a 2. Esse é o x que vai satisfazer essas duas equações simultaneamente. Só que se ele satisfaz as duas equações, basta eu substituir ele ou na primeira ou na segunda para encontrar o valor de y. Por exemplo, vamos escolher essa segunda daqui. Então, substituindo o x na equação 2, eu vou ter, no lugar de x, 2. Agora, mais 3y igual a 5. De novo, isso aqui virou uma equação do primeiro grau, que a gente sabe resolver. Eu vou subtrair 2 dos dois lados, ou seja, eu vou passar o 2 para lá subtraindo, e eu vou ter 3y é igual a 5 menos 2. 5 menos 2 dá 3. Então, eu vou ter 3y igual a 3. 3y igual a 3. Se eu dividir por 3 dos dois lados, eu vou ter que y é igual a 1. Então, a minha solução é x igual a 2, y igual a 1. Vamos só ver se isso dá certo. Se eu colocar aqui no lugar do x 2, né, como é que vai ficar? Vai ficar 2 vezes 2, 4. Agora, menos 3 vezes y. Y é 1. Então, menos 3, eu vou ter 4 menos 3. 4 menos 3 dá 1. É verdade. Então, essa primeira equação daqui, a gente viu que deu certo. Agora, essa segunda equação daqui, eu tenho 2, né, que é no lugar do x aqui eu vou colocar 2, mais 3. 2 mais 3 é 5. Perfeito. Então, essas duas equações são satisfeitas quando eu coloco que 2x... Perdão, quando eu coloco que x igual a 2 e y igual a 1. Então, esse conjunto aqui, ó, esse par de x igual a 2 e y igual a 1, é a minha solução do sistema. Então, para responder a pergunta que o sistema me faz, eu tenho que falar duas coisas. Eu tenho que falar o valor de x e o valor de y. E sempre que eu tiver duas equações, eu vou conseguir encontrar duas incógnitas, a não ser que essas duas equações sejam linearmente dependentes. E a gente vai entender um pouquinho melhor o que isso quer dizer daqui a pouco. Tem alguns sistemas que a gente não consegue resolver. Eles não têm solução. E isso faz parte da matemática. Só que a gente não vai ver isso agora. Primeiro a gente vai aprender a resolver os sistemas que têm solução. E depois a gente vai identificar quais são os sistemas que têm solução e os que não têm solução. Então vamos fazer mais um exemplo com o método da eliminação. Então agora vamos tentar fazer esse segundo exemplo aqui. Nesse segundo exemplo, eu tenho de novo um sistema de equações que depende de x e y, né? E eu tenho essas duas equações aqui juntas pelas chaves. Então eu vou chamar a primeira de equação 1 e a segunda de equação 2. De novo, só para ficar mais fácil de eu falar sobre elas lá na frente. Então, se vocês repararem, a primeira equação está um pouquinho complicada, né? Porque ela tem uma fração e ela tem um x do lado direito também. Então, a gente vai tentar, primeiro de tudo, simplificar um pouco essa equação. Como é que a gente pode fazer isso? Primeiro, se a gente multiplicar dos dois lados dessa equação por 2, né, eu vou ter 2x desse lado daqui, e o 2 aqui do lado esquerdo vai se cancelar. Então, eu vou ficar com 3x menos 4y igual a 2x. Ou seja, eu passei o 2 para lá multiplicando todo mundo. Agora que eu tenho essa equação de um jeito um pouco mais simples, se eu subtrair 2x dos dois lados, eu vou ficar só com, se eu passar o 2x para lá subtraindo, 3x menos 2x vai ficar só x, certo? Então, eu vou ter x menos 4y igual a 0. Então, eu passei o 2x para lá subtraindo, e essa é a nova cara da minha equação 1. Agora, na próxima aula, a gente vai só ver como que a gente resolve esse sistema de equações do jeito que está, agora que a gente já simplificou, e eu vou falar um pouquinho mais sobre exemplos em que a gente vai usar o método da eliminação, e eu vou passar para vocês o segundo método, que é o método da substituição. E aí depois a gente vai tentar resolver o exemplo que eu dei no começo da aula, que é o exemplo do time do Flamengo, ok? Então, até daqui a pouquinho.